Eu peço que vocês abram a palavra de Deus no livro de Jonas. Tá? O livro de Jonas está um pouco mais para frente, óbvio, né? De Salmos, os profetas maiores, que é Isaías, Jeremias, Ezequiel. Aí vem os profetas menores, que são os livros menorzinhos, e aí você vai chegar Obadias e depois Jonas, tá? Amós, Obadias, Jonas, fica antes de Miqueias, para ajudar os irmãos a acharem. Tá? Vamos ler então a palavra de Deus. No livro de Jonas, nós vamos ler o capítulo 3 e o capítulo 4, tá? O capítulo 3 e o capítulo 4. Então vamos ler. Aqui na minha Bíblia tem um título, e esse título diz assim: Jonas prega a Nínive. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantando-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe des alimento, nem bebam água, mas aos homens e aos animais sejam cobertos de saco, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes farias, e não o fez. No capítulo 4. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta as minhas palavras, estando ainda na minha terra? Porquanto isto que me preveni, por isso que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Deus, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: Fazes bem que assim te ires? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e assentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, e ela subiu por cima da cabeça, para que fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmo oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: Fazes bem que assim te ires por causa da boboreira? E ele disse: Faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: Tiveste tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasce e numa noite perece,
e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Está aqui, irmão. Essa é a palavra que nós estamos lendo. Essa passagem de Jonas, irmão, todas essas passagens estão guardadas aqui, relatadas aqui, para mostrar, para a gente conhecer a Deus, para a gente, nessas passagens, irmão, com uma leitura, com cuidado, né? E em todas as outras da Bíblia, o que a gente passa a entender? O que está por trás dessas palavras? O caráter de Deus, como Deus age, como Deus trabalha, né? Aqui a gente consegue ver Deus determinando o juízo e julgamento, e depois Deus vê o arrependimento e ele se compadece e volta atrás. Deus determinou: vou matar todo mundo, pode ir lá e falar para eles que eu vou chegar aqui e eu vou acabar com tudo. E aqueles homens acreditaram nas palavras de Jonas, e Deus volta atrás no mal que ele intentou fazer, o juízo que Deus intentou fazer, né? Então vamos aqui, irmão, né? No capítulo 3, a gente vê a palavra de Deus que vem a Jonas. Nós já sabemos, né? Nos capítulos anteriores, Deus manda Jonas ir até Nínive. Nínive não é o povo judeu. Provavelmente era povo inimigo dos judeus. Naquela época viviam muito em guerra. Hoje também vivem muito em guerra, mas lá era mais guerras ainda. Então Jonas, irmão, ele não quis ir para Nínive. Por que ele não queria ir para Nínive? Porque ele não queria que Deus mandasse a mensagem. Porque ele não queria que Deus perdoasse aquelas pessoas. E a gente vai entender isso na nossa leitura. E aí, como os irmãos já sabem, Deus manda eles para lá à força, através de um grande peixe que leva até lá. E aí, o que Jonas fala? Olha só. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia. E Jonas começou a pregar a palavra, irmão. Ele começa a pregar a palavra de forma bem curta, né? Vamos ver aqui. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, ou seja, né? Jonas entrou dizendo: ora, Nínive, né? A ira de Deus, ela vem sobre vocês. Ela vai vir. Deixa eu ver a palavra que Jonas fala aqui. A cidade de Nínive, aqui, ó. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. O que é subvertida, irmão? É algo que afundou, arruinou, destruiu, sumiu. Em outras palavras, Jonas entrou pela cidade. Jonas não fez um sermão grande, irmão. Jonas não foi lá pregando uma palavra de meia hora, de 40 minutos. A palavra que Jonas andou por dentro da cidade, ela tinha quantas palavras? 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras. Uma frase com 6 palavras. Ainda 40 dias e Nínive sumirá do mapa. Em outras palavras, Jonas estava falando isso. Deus manda dizer: é só 40 dias e Nínive vai desaparecer do mapa. Irmão, nos dias de hoje não é a mesma coisa? Irmão, Jesus está vindo. Fogo descerá do céu e a terra sumirá do mapa. A mesma coisa. É o mesmo anúncio. É o mesmo Deus julgando, irmão. E ele entrou com uma frase curta, porque Jonas, querendo proteger a sua cidade natal, que é Israel, ele entrou fazendo a pregação curta, querendo que eles não se convertessem. Mas o que aconteceu? E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum. O que é o jejum? Eles fizeram jejum dos homens e até dos animais.
Está falando nem os animais, falando todos, até os animais, vão ficar sem comer, sem beber. Essa é a misericórdia do nosso Deus, irmão. Né? Quais são as lições que a gente tira aqui? Irmão, muitos de nós, às vezes, se sentem incapacitados para pregar a palavra de Deus, né? Ou para anunciar a palavra, ou para falar de Jesus Cristo lá para alguém. Irmão, Jonas não queria nem anunciar, anunciou de mau gosto. E mesmo assim, os corações foram convertidos, foram convencidos. Quanto mais você, irmão, irmã, que tem prazer, você quer falar da graça de Deus, ou seja, irmão, nós só precisamos falar, quem vai atuar é o Espírito Santo. Aqui, Jonas, ele não sabia, mas o Espírito de Deus já estava trabalhando no coração daqueles homens, né? Lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 16, a gente vai entender exatamente isso que eu estou falando agora. Lá fala sobre quem é o poder de Deus para convencer as pessoas. Não é você, irmão, não sou eu. João 16, do versículo 7 ao 11, tá? Evangelho de João 16, 7 ao 11. Nós vamos entender o que estava por trás de Jonas, né? O que estava por trás dessa pregação de Jonas. Essa pregação com 1, 2, 3, 4, 5 palavrinhas que formou uma frase. Ainda 40 dias e Nínive sumirá do mapa. O que estava por trás disso? Vamos lá, João 16, versículo 17. Aliás, versículo 7, 8, 9, 10 e 11. Jesus Cristo diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Irmão, não é você que vai convencer as pessoas do pecado e do juízo, é o Espírito Santo que está em você. A gente não sabe invisivelmente o que está acontecendo. Muitas das vezes o Espírito Santo já está entrando na pessoa e abrindo o coração dela para que ela creia. Eu esqueci de separar uma parte que fala lá em Isaías, no capítulo 6, lá está falando que Deus colocou um tampão nos ouvidos das pessoas e fechou os olhos delas para que elas não vejam e não creiam, não ouçam e entendam. O que ele está querendo dizer com isso? Vai ouvir e entender, ver e crer aqueles que eu usar de misericórdia. É a vontade de Deus. Tá vendo aqui, irmão? A gente não sabe, mas esse espírito que convenceu Nínive é o Espírito de Deus que estava lá junto com Jonas, sem Jonas saber. E segue dizendo mais, tá? Versículo 9. Vai convencer da justiça e do juízo e do pecado, porque não creram em mim. Ou seja, vai convencê-los daqueles que não creram nele. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já é o príncipe deste mundo está julgado, né? Então, irmão, a nossa parte, o que é? É ter boa vontade, é anunciar o evangelho, pregar a palavra de Deus. Tem alguns irmãos que até aparece ali no meu canal e fala: irmão, eu agradeço o Jodapá, porque ele falou: irmão, eu só estou falando, é o Espírito Santo quem fez isso com você. Se você abrir os olhos, irmão, quando Deus não abre os olhos, irmão, eles podem ver Jesus agora na frente deles e eles matam Jesus de novo. Eles matam, irmão, é misericórdia de Deus. Por isso que a nossa tarefa é falar e orar. Deus, eu falei, mas eu sei que se tu não quiser, não vai entrar no coração dele. Abra o coração, Senhor, tem misericórdia, como o Senhor fez comigo, faça com eles. Irmão, está aqui a prova, os homens se arrependeram e Deus voltou atrás. Deus pode salvar pessoas, até mesmo da nossa família, por intermédio da nossa oração, irmão, e da nossa coragem também, para falar do evangelho para eles, né? Então está aqui, irmão, Jonas entrou falando algumas palavras curtas, mas aqueles homens creram, eles se convenceram, e aqueles homens sendo inteligentes, mas isso era o Espírito Santo que estava por trás dele, o rei proclamou um jejum para todo mundo, e disse assim:
Quem sabe se Deus, aliás, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pecaremos. Irmão, por que Deus mandou Jonas lá? Porque provavelmente a cidade estava totalmente atolada em pecado. E o que aconteceu com a pregação de Jonas? Eles voltaram atrás, irmão. Se arrependeram e provavelmente aqueles monte de pecado que estavam cometendo, aquilo cessou, aquilo parou. Ou seja, Deus não tem prazer na justiça e no juízo, Ele tem mais prazer no arrependimento. Igual a mãe tem prazer de dar umas palmadas no filho? Não! Se ela souber que o filho voltou atrás e que ele não vai mais fazer aquilo que estava fazendo, a mãe volta atrás também e fala, eu não vou bater nele porque ele já aprendeu. Ele já aprendeu a lição. Quantas vezes você, mãe, irmão, quando você foi pôr a mão no seu filho, ele chorou de forma arrependida, você percebeu e você voltou atrás e falou, eu não vou pôr a mão nele. Não precisa mais, é óbvio que você não vai falar, você vai mostrar uma de durona, tá bom, a próxima vez, mas você voltou atrás porque você viu arrependimento. Deus é a mesma coisa, meu irmão. Pode ser que alguém esteja rejeitando a palavra de Deus e realmente Deus não o queira, mas através do seu clamor e da sua súplica, esse nome pode ser incluso no livro da vida. A misericórdia de Deus. E aqui ele falou, Deus viu as obras deles. Olha aqui, obras de quê, irmão? Nós não temos obra, a única obra que nós temos, o que é? Arrependimento. Obras de arrependimento. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria e não fez. O juízo, a justiça de Deus, e Deus voltou atrás. E no capítulo 4, irmão, tá? Às vezes, irmão, falta coragem para nós, para falar da palavra de Deus, né? Para levar a mensagem, porque essa é a nossa tarefa, irmão. Deus, Jesus Cristo, deu uma missão para todos nós, não é para um, para outro, é para todos essa missão. Ide e anunciai o evangelho. Nós temos duas alegrias, irmão. A primeira é quando nós cremos, e a segunda é espalhar essa notícia para mais pessoas, para que elas também creiam. Esses dois amor não pode esfriar o seu coração, irmão. Faz parte do cristão nesta terra. Nós estamos aqui falando de um outro planeta, de um outro país, de um outro lugar, aonde nós vamos viver, e a gente tem que tentar levar esta mensagem para que Deus salve o maior número de pessoas possíveis que a gente possa alcançar. E às vezes você pensa, mas eu não tenho coragem, mas eu não tenho palavras para falar. Primeira coisa, não precisa se preocupar com palavras. Fala a palavra que está no seu coração, Deus vai operar. A coragem. Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, a gente vai entender de onde que vem a coragem. Nós não temos coragem mesmo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no versículo 31, está escrito assim, Atos 4, 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Depois de orar, irmão, buscando a Deus, clamando, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O Espírito Santo nos dá coragem, irmão. Nós vamos ver Pedro negando Jesus Cristo diante de uma simples serva, uma simples empregada. Pedro teve medo e negou Jesus, porque ele não tinha o Espírito Santo ainda. Depois que ele recebe o Espírito Santo, se não me falha a memória, Atos no capítulo 5, ele enfrenta autoridades máximas de Israel falando, eles proíbem Pedro e João de falar de Jesus e mandam os dois voltar para a casa deles, não ir mais para o templo, e eles falam, julgai vós, melhor obedecer os homens ou a Deus? A coragem, irmão, olha a diferença.
Eles tiveram medo de uma serva e depois enfrentaram homens poderosos sem medo. Sabe por quê, irmão? Porque a graça, irmão, quando invade nosso coração, nós não temos mais medo. O homem não pode fazer mais nada contra nós, irmão. O pior que pode acontecer, tirando a nossa vida, e aí eles vão nos colocar nos pés de Jesus. Nada nos impede, irmão. Não tem mais nada que possa nos impedir ou nos parar, irmão. Essa força vem de Deus. Nós só conseguimos enfrentar homens poderosos, instituições grandes. Se o Espírito Santo estiver em nós, nada vai nos parar. Mataram os apóstolos e a obra não parou. Ela não vai parar, porque a obra é de Deus. A palavra de Deus não está presa. E ela vai se multiplicando. A cada dia ela vai se espalhando e vai aumentando cada vez mais. Então, irmão, Jonas, no capítulo 4, ele fica todo bravo. Porque ele viu que o povo se converteu. Mas tinha um prazo de 40 dias. Jonas, meio duro de coração, que ele falou, eu vou fazer uma oração aqui, para ver se eu converto Deus de novo, e Deus vem e desce fogo do céu, porque eu quero ver isso acontecer. E ele fala, mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. Essa parte aqui, irmão, é uma oração, conversa é oração, conversa com Deus é oração. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi essas palavras estando eu ainda em terra? O que ele quer dizer? Eu não estava lá, eu não sabia. Senhor, eu vou lá e aquele povo vai se converter. E aí, ou seja, Jonas tinha muita raiva do povo de Nínive. Ele falou, não vou lá não, porque se eu for pregar lá, eles vão se converter. Mas ele foi mesmo a contragosto. Por isso que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compromisso. Aliás, Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que arrependes do mal. Aí ele pede, peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas agora faz um joguinho sentimental com Deus, fala, não, Deus, então já que o Senhor ama mais ele, tira a minha vida então, já que você não vai tirar deles. Jonas achou que Deus ia falar, não, Jonas, tá bom, vou matar lá todo mundo, porque eu amo mais você, né? Então eu quero ficar com você. Um joguinho sentimental de Jonas. E aí segue. E disse o Senhor. Aí Deus olhou para ele e falou, Jonas, peraí. Você está fazendo bem em ficar irado? Ou seja, fazes bem que assim te ires? Então Jonas saiu da cidade. Olha só. Jonas acabou de fazer oração. Ele falou, bom, vamos ver se Deus recebeu a minha oração. Ele não quis ficar dentro da cidade. Porque provavelmente ele esperava fogo vindo do céu, talvez como Sodoma e Gomorra, e ele subiu lá para a montanha e falou, vou esperar dar os 40 dias aqui em cima, que eu quero ver o que vai acontecer com Nínive. Porque Jonas tinha certeza, irmão, que a justiça que ele estava anunciando foi Deus que falou para ele, ele tinha plena certeza que ia acontecer. Aí Deus faz essa obra maravilhosa, manda uma árvore que eu não sei qual árvore que é essa boboreira, mas fez uma sombra muito boa, muito gostosa. Deve ser aquelas árvores com aquelas folhas bem leitosas, grossa, que faz uma sombra muito gostosa mesmo. E veio a árvore, fez uma sombra boa, mas logo em seguida Deus permite que um bicho vai lá e mata a árvore, e Jonas ficou todo aborrecido por causa da pobre árvore. E Deus fala para ele, e Deus disse para ele, tiveste tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, ou seja, você não fez ela crescer, você nem colocou ela aí, né? Nem a fizeste crescer, que numa noite nasce, e numa noite perece. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Ou seja, Deus deu uma lição aqui, graças nós damos a Deus pela dureza de coração do Jonas, porque isso faz com que a gente aprenda e entenda cada vez mais, irmão. A misericórdia de Deus, ela é grande, irmão.
Deus é grande em misericórdia. E aqui, nesta passagem de Jonas, Deus nos mostra, ainda que ele decrete sentença, irmão, o homem ainda tem tempo de se arrepender e voltar atrás. Voltando atrás, Deus também volta atrás na justiça que ele determina sobre alguém ou algum lugar, né? Então aqui Jonas, irmão, recebeu essa misericórdia de Deus com maus olhos. E Jesus Cristo, irmão, lá na frente, nos evangelhos, ele fala que Nínive vai julgar aquele povo também naquele dia. Ou seja, Jesus Cristo está dando testemunho de que Nínive se salvou. Nínive se converteu. Nínive se salvou, irmão. Bem-aventurado são as pessoas que crerem no evangelho. Naquela época foi a mensagem de Jonas, hoje é a mensagem que salva, é a mensagem do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus colocou esta mensagem em cada coração que aqui se encontra. Cada um de nós, irmão, você tem a mensagem da salvação das pessoas. Leve esta mensagem, os que são de Deus vão te receber, os que são de Deus vai entrar no seu coração. Não é porque você não está vendo a mudança ali naquela hora. Isso aqui não quer dizer que aconteceu tudo no mesmo dia, não, irmão. Isso aqui levou tempo, tem um prazo, um período de tempo aqui de 40 dias. Muitas das vezes você fala, não vê efeito nenhum, mas é porque você não sabe como a pessoa saiu da sua presença. Saiu pensativa. Ela foi embora, aquela palavra ficou mexendo na cabeça dela e no coração dela, irmão. Tem provas no meu canal, quantas pessoas que assistindo os meus vídeos me rogaram praga, ficaram nervosos, mas a palavra entrou no coração deles. E depois de um tempo voltaram lá e falaram, eu dou graças a Deus, porque a palavra entrou no meu coração e me converteu, e hoje eu estou aqui agradecendo. Irmão, é o Espírito Santo quem planta a palavra de Deus no coração daqueles que lhe pertencem. O nosso trabalho é anunciar, levar a mensagem. Solta, irmão, anuncia, você não sabe. Às vezes você está olhando para aquela pessoa que lá não pode ser, aquilo não pode ser cristão. O coração está na mão de Deus, irmão, de cada pessoa, das pessoas se transformar. Esse povo de Nínive, irmão, eu não tenho nem... Para Deus falar, vou exterminar tudo, irmão, não era pouco pecado que aquele povo estava cometendo, não. Era muita coisa terrível, muita coisa terrível. E mesmo assim, irmão, Deus, ele se compadece daquele que se quebranta, que se ajoelha na presença dele e pede compaixão e misericórdia. Nós viemos de uma igreja onde muita gente perdeu a esperança por coisa pouca, porque lá não se prega um Deus misericordioso de verdade, um Deus do amor, do perdão, né? Quantas pessoas atentaram contra a própria vida porque acreditaram na doutrina dos homens e que Deus não os amava mais. Deus amou esse povo, a gente não sabe nem de que tipo de pecado estamos falando aqui, mas Deus usou de misericórdia e Deus não muda. Mudou-se os testamentos, Deus é o mesmo. Deus não muda, tanto a sua justiça, e essa justiça de Deus ainda existe, só que ela está freada, ela está segurada para o último dia. Entre nós e Deus, hoje tem Jesus no meio. Jesus está segurando a justiça de Deus, irmão, até que todos os escolhidos sejam salvos. Depois, irmão, o Senhor Jesus sairá da frente e Deus fará justiça com o pecado. A justiça de Deus é contra o pecado. E se você tiver pecado ainda, se você não foi lavado no sangue do Cordeiro, você vai pagar conta junto com o pecado que está sobre toda a face dessa terra, irmão, né? Então, a gente tem a nosso favor, irmão, o Espírito Santo. Não precisa se preocupar, né? Abra a tua boca, anuncia a palavra de Deus.
né? Que o Espírito Santo de Deus, ele trabalha no momento e na hora certa, né? E outra coisa importante, irmão, né? Nós precisamos ter certeza que o Espírito Santo está dentro do nosso coração, né? E como? Se você sente emoção, se você sente a palavra de Deus mexendo em você, se você tem amor pela palavra de Deus, né? Amor vivo, essas são alguns sinais da presença do Espírito Santo dentro de você. Porque sem o Espírito Santo, irmão, Deus é só uma história na Bíblia. Jesus é alguém que morreu lá atrás no passado, perde totalmente o interesse pela palavra de Deus, né? Hoje cedo eu coloquei o vídeo de uma irmã que se converteu, né? Há muitos anos na igreja, frequentando a igreja, foi convertida agora e a irmã não para de falar de Jesus. Não para mais de falar de Jesus. Está maravilhada. Como é que pode tanto tempo na igreja e não era convertida? Agora, o convertido, irmão, ele se apaixona por Jesus. A história de Jesus é envolvente, irmão. É linda. Ele é um herói que nós sempre sonhamos ter na nossa vida. Um príncipe de verdade. Alguém que cuida da gente. Um irmão mais velho que a gente possa contar com ele sempre, né? E você tem essa palavra que pode transformar vidas, irmão. Pode transformar casas inteiras, irmãos. Vamos chegar no céu arrebentado, mas de trabalhar no evangelho, irmão. Chegar lá moído, cansado, arrastando os anciãos. Falar, quem é esse povo? Ele está vindo da grande tribulação. Mas nós vamos chegar felizes. Anunciamos, Senhor, eu espalhei essa mensagem para onde eu pude. Eu levei aonde eu pude levar, Senhor. E no final, nós ainda vamos tirar a coroa da nossa cabeça e vamos pôr nos pés de Jesus e falar, tua é a honra, Senhor, tu é a glória para sempre. Eu não mereço essa coroa, ela é tua. E vai haver uma grande montanha, né, de coroa aos pés de Jesus Cristo, porque dele é a honra e a glória para todos sempre, irmão. Amém, Senhor Jesus. Essa é a palavra de hoje, irmão. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Eu passo aqui agora para nossa irmã Adriana. Glória a Deus. Deus abençoe.